Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Olá, amigos, família, irmãos. Como é bom estar na sua companhia mais uma vez. Você já pensou que maravilha se pudéssemos escolher tudo na vida? Mas não é assim que acontece. Porque acontecem coisas na vida que não são de nossa escolha, não é verdade? Passamos por provas que quase nos fazem exaurir as forças. As doenças emocionais, então, muitas vezes empurram as pessoas para a desesperança. E nós estamos no mês de setembro. O mundo está voltado para a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha iniciada em 2015. E setembro foi escolhido como mês mundial da prevenção ao suicídio. Esse mês, os nossos programas serão voltados para essa temática, com profissionais da área que estarão abrilhantando sobre este assunto. E eu quero convidar você para estar junto comigo em os nossos programas neste mês. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Por outro lado, nós sabemos que cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados. Como então cada um de nós pode ajudar na prevenção deste problema? Para este bate-papo de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Janiele de Paula Brasil. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especializando em terapia perinatal. Janiele, é um prazer muito grande tê-la aqui. Minha colega de longas datas, estudamos juntas, né? Temos muitas histórias juntas, desde a faculdade até então. E eu agradeço por você ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, já antecipo o meu agradecimento, fiquei muito feliz e lisonjeada com o seu convite. Prazer é todo meu de estar aqui, podendo contribuir de alguma forma com um assunto tão relevante. Com certeza. Janiele, quais são os aspectos psicológicos que precisam ser levados em consideração? Que é importante a gente estar falando sobre? Que tem que ser frisado os aspectos psicológicos na questão do suicídio? Então, Ana, eu acho que é importante a gente compreender, na verdade, como é que isso se desenvolve. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os principais motivos, né, de fundo aí que chegam a culminar no suicídio, mas eu acho que o importante é a gente entender que tem aí algumas etapas que vão constar no desenvolvimento da ideação em si. Não é algo que simplesmente acontece de forma rápida, brusca, não. Tem algumas etapas, alguns estágios, né? Então a gente sabe que o indivíduo, ele inicialmente ele passa aí pela fase da imaginação em si, aquela ideia remota que passa pela cabeça. Então é uma etapa inicial onde dá para fazer muita intervenção, em caráter preventivo ainda. E aí isso se desenvolve então para um segundo estágio que já entra mais voltado para um planejamento. Então, esse segundo estágio intermediário requer um cuidado redobrado, claro. E, por fim, muitas vezes chega a culminar, então, no ato destrutivo mesmo, de levar o indivíduo a cometer, finalmente, o suicídio. Então, acho que esses pontos é importante a gente desmistificar essa ideia de achar que é algo que acontece de forma muito rápida. Então, a gente tem aí algumas etapas que a gente pode ainda usar a nosso favor, né, para fazer alguma intervenção nesse sentido. Fora os sinais também, né? Quando a gente fala desses fatores psicológicos, a gente está falando diretamente aí da emoção, das emoções que estão envolvidas, né? As principais seriam a desesperança, o desespero em si. Então, o indivíduo fica muito depressivo, né? Muito deprimido. Então, acho que são inicialmente alguns sinais aí que nos levam a pensar, como é que está exatamente o estado psíquico dessa pessoa, né? Alguns indícios. Muito bem. O suicídio a gente pode pensar como um desejo de morrer, verdadeiramente, ou um alívio de uma dor que está machucando muito e que o indivíduo não está conseguindo lidar, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Na verdade, varia-se muito, principalmente quando a gente vai entender a história desse indivíduo, o que está por trás ali, né, o que está motivando ele a chegar nesse ponto. A gente ouve muito aquele lema, né, de que, na verdade, essa pessoa não quer tirar a própria vida e sim acabar com a dor. E eu concordo completamente. Eu penso que realmente seja nesse formato,
Então, acaba que a gente, entendendo dessa forma, eu penso que a gente acaba acolhendo melhor essa vontade, tentando julgar menos. Claro que aqui nós estamos falando enquanto profissionais, mas quando a gente adota esse olhar, eu acho que o julgamento tende a se reduzir, né, de certa forma. Uma das 3 características principais do indivíduo que tem a ideação suicida é a ambivalência. E nessa ambivalência é que vai entrar aí essa indecisão, né, de talvez entender como a única maneira, mas ainda ter alguma coisa que o prende, né, que o segura, ainda tem alguma coisa ali que tem um significado. Então, acho que essa ambivalência deixa muito claro que, na verdade, não está ali nítido que realmente a pessoa quer chegar nesse ponto. Eu acho que o próprio fato dessa indecisão demonstra ali que essa pessoa ainda tem alguma coisa que às vezes pode servir de âncora para ela não partir para esse caminho. A gente ouve muito falar na questão do suicídio sobre mitos e verdades, né? As famílias muitas vezes têm dificuldade em identificar, em saber como lidar, o que realmente é mito, o que é apenas ou o que é verdade propriamente dito. As pessoas que ameaçam Janiele a se matar, elas estão apenas querendo chamar a atenção ou é um comportamento que tem que ser olhado, tem que ser acolhido e tem que ser levado a sério em todos os casos, em todas as situações? Não, na verdade esse é um grande mito que inclusive compromete muito alguma intervenção precoce, né? Quando a gente adota esse olhar, que é muito pautado no senso comum, né? Acaba que isso às vezes nos impede de conseguirmos ser ágeis ali. Na verdade não é exatamente assim. Tanto é que os números mostram isso. Se a gente for olhar, a gente sabe que a grande maioria, é claro que tem um transtorno de base ali envolvido, e a gente sabe também que 80% dessas pessoas, elas no mês anterior, elas chegaram a procurar um profissional da saúde. Ou seja, na verdade ela sinalizou de alguma forma. Então talvez em casa ela tenha também sinalizado de alguma maneira. Muitos são os casos de pessoas que chegam a deixar algum registro, a gente sabe disso. E outras vezes a gente vê os relatos também de familiares que talvez não estavam atentos e não levaram tão a sério, não deram a devida atenção, mas que depois acaba que vai juntando ali, né, as pecinhas e realmente compreende, não, já vinha acontecendo indícios, não era só uma fala solta, né? Falas frequentes como, por exemplo, não sirvo para nada. Às vezes o indivíduo não está sendo direto, né? Mas falas do tipo, né, de desvalia, de desvalor, o indivíduo que expressa que já não vê sentido em nada, ele não foi direto, objetivo e claro, mas ele está sinalizando que talvez alguma coisa já não esteja fazendo mais sentido para ele. Então, acredito que realmente seja um grande mito e que ele dá esses sinais verbais que merecem atenção, que não são necessariamente o chamar a atenção, o fazer cena. Na verdade, ali está sendo expressa uma vontade já que vem ganhando força. Então, também é mito dizer que o suicídio acontece sem um aviso? Eu penso que seja mito, sim. A gente vê relatos que comprovam isso, que vão na contramão disso. Então, acredito que são ideias que a gente já está chegando num ponto de não levar isso tão a sério e começar a adotar um olhar mais cauteloso para essas pessoas. Então, acredito que seja mais um mito. Certo. Outra coisa que se discute muito, uma pessoa que tentou o suicídio por uma vez, provavelmente ela não venha a tentar novamente. Isso é algo que a gente precisa pensar dessa forma, Jane, ou não, ou também é mito, para que o nosso espectador fique bem atualizado contra essas questões, porque eu sei o quanto é difícil lidar com isso. E às vezes no senso comum, na falta de conhecimento da área, as pessoas não têm a sensibilidade, às vezes esse feeling para lidar, para saber acolher, para saber tomar decisões na hora certa, ficam em dúvida o que fazer, o que não fazer. Então, nesses casos, tentou o suicídio uma vez, foi uma tentativa, não volta mais a tentar ou tem que ser dada uma atenção especial para esse indivíduo? De forma alguma. Esse é um dos pontos que mais merece atenção, somado aí ao histórico de transtorno, né? Então, quando essa pessoa já tem uma tentativa prévia, a necessidade é de que se redobre a atenção com relação a isso.
os dois fatores que mais merecem atenção seria exatamente já ter uma ocorrência na história de vida desse sujeito e também o histórico de transtorno já diagnosticado. Então, completamente errônea a ideia de que já tentou uma vez, quem tenta uma vez consegue executar e se vai tentar de novo é porque não quer. Não, acho que na verdade é mais um mito aí do senso comum. Muito bem. E você que está conosco, você pode interagir nas nossas redes sociais, viu? Através do Facebook, Palavras que Edificam Ana Amélia, também no canal do YouTube, anamelia.palavras que edificam. Interaja conosco, eu vou ter o prazer de estar te respondendo, estar junto com você, tá bom? É muito importante para mim a sua participação, a sua interação juntamente conosco. Nós estamos aqui no programa Palavras que Edificam, com Janiele, de Paula Brasil, a psicóloga que está aqui conosco hoje discutindo sobre o tema suicídio, já que estamos no mês de setembro, setembro amarelo, né? O setembro que é o mês que foi escolhido para ser olhado como o mês da prevenção ao suicídio. Mas lembrando você que é muito importante que nós estejamos os outros meses do ano também voltados, né? Com essa sensibilidade de estarmos olhando em nossa volta, olhando para dentro de nós também, procurando a ajuda necessária no momento necessário, porque isso faz toda a diferença. Jane, a gente sabe que altos índices de depressão, de angústia, né, com altos índices de desesperança, é uma pessoa aí com, digamos, um potencial, né, de poder cometer ou tentar ou ter uma ideação, né, um comportamento suicida. E o papel, digamos assim, da fé, porque nós sabemos que a fé, ela é algo que move muitas coisas dentro de nós. Certa vez eu li um artigo que dizia que as pessoas que proferem uma fé, que têm Deus no coração, que creem nesse Deus como um ser sobrenatural, superior, elas diminuem esse índice de desesperança. Podem ter depressão, altos índices de angústia, alguns transtornos também envolvidos, porque sabemos que não é apenas a depressão que causa, né, que é a causa comum do suicídio. Às vezes, no senso comum, as pessoas têm a tendência de associar apenas a depressão. Mas nós temos vários outros transtornos psiquiátricos que levam o indivíduo a pensar em suicídio, até mesmo a cometer o suicídio. Mas vamos conversar um pouquinho. No seu consultório, qual a sua experiência relacionada a isso? As pessoas que te procuram, né? Essas pessoas que têm uma fé em Deus, que proferem uma religião, que buscam em um ser sobrenatural a ajuda no lado espiritual. Isso pode ajudar no tratamento? Sim, como você mesma mencionou, Ana Amélia, realmente já há estudos que comprovam isso. Independente de critério religioso, não fazendo menção exatamente a isso, mas usando do fator fé exatamente, a gente sabe que sim. Que não apenas falando, como você mencionou, no caso de depressão, mas de transtornos mentais em geral, nos tratamentos envolvem sim um suporte através da fé. Claro que isso é subjetivo, mas realmente o indivíduo que tem algum tipo de apego nesse sentido, né, que tem já tem a sua espiritualidade desenvolvida, seja aí com base, né, na história de família, ou por conta própria mesmo, né, nas suas próprias descobertas ao longo da vida, enfim. O fator fé acaba sendo um fator protetivo, com certeza, no tratamento de qualquer transtorno mental. Muito bem. Eu quero, neste momento, chamar um bloco de apoio cultural e nós voltamos logo em seguida. Palavras que Edificam, com Ana Amélia Vieira. Para que os nossos programas aconteçam, eu conto com parceiros maravilhosos que eu quero agradecer aqui imensamente do fundo do meu coração. MVP Beauty Center. Maíra, minha querida, obrigada por essa parceria. Que Deus abençoe e que sua vida seja sucesso sempre. Casa e Decorações, na pessoa da minha querida Indiara, né, que nos ajuda aqui com a decoração desse programa. Indiara, muito obrigada, gratidão do fundo do meu coração, viu? Com a sua vida. Também Suelen Leão Makeup,
que faz essa transformação aqui na apresentadora, né? Obrigada, Suelen, pela sua parceria de sempre. Também Rafa Alves Foto, que cuidou de toda a produção das fotos, para que a mídia, a parte digital, a parte de marketing e divulgação desse programa acontecesse. Também Damares Pinheiro, minha amiga Dama, que sempre tem me ajudado na produção, né? E nos contatos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês grandemente. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira. Estamos de volta com o nosso programa Palavras que Edificam. Hoje falando sobre suicídio, Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, com a nossa convidada muito especial, Janiele de Paula Brasil, psicóloga, amiga muito querida, né? E nós estamos aqui juntos discutindo esse tema tão relevante, tão importante, de suma importância mesmo, de ser falado não somente no mês de setembro, mas em todos os meses, porque os índices crescem muito. Nós estamos vivendo um momento atual delicado no que diz respeito às questões emocionais, os transtornos mentais, e é um tema que precisa ser desmitificado e precisa ser abordado cada dia mais em nosso meio, dentro das nossas famílias, nas nossas igrejas, na sociedade, em qualquer âmbito da sociedade. Porque eu costumo dizer que existe uma estatística e todos nós estamos inseridos nela. Não é porque é cristão ou não cristão, não é porque tem fé ou às vezes não tem fé, né? Que o índice é uma porcentagem, a probabilidade é dentro dessa porcentagem de pessoas. Então nós precisamos estar com o olhar muito atento, com o coração muito sensível a esse assunto que é tão importante. Jane, nós sabemos que as pessoas têm muito medo às vezes quando diz respeito ao suicídio. O que falar, o que não falar, como abordar. Eu já ouvi pais chegando em mim dizendo que um filho comentou alguma coisa que o preocupou e ele ficou extremamente, não ficou à vontade em abordar, em perguntar, em falar. Então eu creio que isso é a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje. Mediante digamos assim, uma queixa, uma deixa, um sinal que a pessoa pode estar deixando. Qual é a forma de lidar? Fala-se, não fala, deixa calado, mantém o silêncio, deixa as coisas acontecer, aborda o assunto. Que forma abordar esse assunto? Eu acho que é uma dúvida muito persistente nas pessoas que estão inseridas neste meio, né? E são, às vezes, têm a necessidade de lidar com pessoas desse jeito, mas não sabem como fazer. O que você me diz a respeito? Eu penso que envolva-se aí também mais um mito com relação à ideia de que falar sobre isso leva a pessoa a desenvolver essa ideia, estruturar essa ideia, intensificar essa vontade. Mas eu acredito que, na verdade, seja o oposto, né? A conscientização, ela parte exatamente da informação. Então, quanto mais nós falamos de modo inteligente a respeito do assunto, acho que menos isso vai sendo tabu, mas a gente vai compreendendo, e quanto mais informação a gente tem sobre um assunto, melhor a gente lida com ele também. Então eu acho que o X da questão não é exatamente falar sobre, mas como falar. Muitas vezes eu acredito que a dificuldade reside exatamente aí, a maneira de lidar é que às vezes não seja uma maneira adequada. Você que comentou a questão às vezes do pai, da mãe que está lidando com isso, né? De fato requer ali um manejo, né, muito específico. Então, acho que num primeiro momento, o ideal seria acolher exatamente aquilo que está sendo ali externado, seja por esse adolescente, por esse adulto, esse jovem. Então, acolher isso de forma a não ignorar. Acho que se você ignora, aí sim você realmente não está validando aquela emoção, e aí eu penso que realmente seja a tendência ali a se complicar um pouquinho. Mas falar a respeito, a gente tem inúmeras maneiras de falar. O próprio não, a gente pode dar não de tantas formas diferentes, né? E com relação a esse assunto não é diferente. A gente pode abordá-lo de várias maneiras. Quando a gente vai pensar, por exemplo, no exame psíquico ali, muitas vezes as questões que são levantadas para se identificar isso são questões abertas, né? Muitas vezes o profissional não vai ser diretivo, não vai perguntar
de forma muito objetiva, mas através de perguntas abertas, acaba que a gente consegue levantar isso. De um modo informal, da mesma maneira, a gente consegue abordar isso de uma forma mais sutil, mas demonstrando ali interesse, dando abertura para essa pessoa expressar também. Então, eu acredito que não falar sobre não é uma solução. Eu acho que a gente precisa buscar maneiras mais adequadas de falar a respeito. Você citou a questão dos adolescentes, né? Não só adolescentes, mas qualquer faixa etária, né, está suscetível a passar por situações como essa. Mas nós temos visto uma crescente muito grande no que diz respeito a suicídio em adolescentes. Existe, Jane, uma causa específica, uma motivação maior? É o momento que nós estamos vivendo? São as mudanças culturais? São as mudanças familiares? O que você me diz acerca dessa crescente em relação ao adolescente? A adolescência é, por si só, um período muito turbulento. Então, de modo geral, se a gente parar para pensar, de uma forma até mais superficial, a gente percebe ali que existem alguns acontecimentos nessa fase de transição, nessa fase do desenvolvimento, que realmente merecem um cuidado maior. Mas é claro que não é somente isso, a gente precisa considerar todos os fatores que você mencionou. Eu acho que com certeza tem um pouco de tudo isso. Às vezes uma desestrutura, um desarranjo familiar vai intensificar. É uma fase onde eles tendem a reduzir um pouco a importância ali da opinião dos responsáveis, dos genitores, e supervalorizar a opinião dos pares, né? Então, de fato, se a gente tem aí um adolescente que, na verdade a gente tem relatos disso, né? Um adolescente que tem no seu histórico de relações sociais um amigo, um colega que vem demonstrando essas ideias, muitas vezes ele começa assim a absorver ali aquelas colocações, então a gente percebe aquelas opiniões desse colega têm uma importância muito grande nessa fase da vida de um amigo, enfim, então soma-se eu acho que um pouco de cada um desses fatores, com certeza vai ter um peso. Janiele, levando em consideração as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir no decorrer dos dias aí, que o nosso programa fica gravado nas nossas redes sociais, que estão passando por esse problema ou já passaram, com alguém da família, que tem uma ideação, fala em suicídio, fala em tirar a própria vida, ou que talvez já fez, né, já teve o ato de cometer a tentativa de um suicídio. O que essas pessoas podem fazer para ajudar os seus familiares? Onde buscar ajuda para acolher essas pessoas que estão em vulnerabilidade relacionada ao suicídio? Então, considerando que, na maioria dos casos, nós estamos falando aí de um transtorno mental associado, inicialmente o ideal é que se procure, então, um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra. É lógico que o acompanhamento ideal é um acompanhamento multidisciplinar, mas independente do profissional que a família, o familiar tenha a iniciativa de buscar, é importante que ele seja assistido, seja direcionado para esses profissionais. Às vezes, se não for possível, de repente, procurar o profissional em si, por iniciativa privada, que seja através dos dispositivos que a gente tem, já que é um problema de saúde pública, inclusive. Então, nós temos, né, a saúde mental aí à nossa disposição. Dependendo do caso, o paciente vai ser direcionado para o centro de atenção psicossocial que for mais adequado, até porque a gente não mencionou, mas, por exemplo, às vezes nós estamos falando aí de um caso de tentativa de um paciente que tem transtorno por uso de substância, por exemplo. Então, a gente tem um CAPS aqui voltado para isso, que é o CAPS-AD, álcool e drogas. Se for um transtorno já que é grave, persistente, a gente tem o CAPS-2, que também está à disposição para esse tipo de transtorno. Enfim, então a gente tem aí alguns dispositivos que podem e devem ser acionados ali. Esse paciente vai ser devidamente assistido por toda uma equipe multidisciplinar que vai estar dando a ele a melhor assistência, né? O melhor acompanhamento possível. Então, o familiar tendo acesso a essa informação, eu acredito que facilita muito, porque lidar com isso sozinho, apenas enquanto familiar, é muito complicado, né, Ana? A gente sabe que o olhar é diferente, exige-se também uma conduta diferente, e para isso nada melhor do que um profissional que lide com essas questões.
Muito importante. Importante, então, você entender que é preciso procurar ajuda e que existe tratamento, né? O tratamento, ele é multidisciplinar, ele tem a questão do psicólogo, do psiquiatra, entra com um medicamento que é extremamente importante, né, Janiele, nesses casos, porque eu costumo dizer o seguinte, o que a terapia faz, o medicamento não faz, e vice-versa. Exatamente. O que o medicamento faz, a terapia também não faz, porque existe um mito muito grande por trás da medicação, né, o medo do medicamento, e graças a Deus, né, digamos que existe o medicamento para ser tratado. Sim. Graças a Deus que deixou essa matéria-prima para que o homem descobrisse, né, e viesse para beneficiar aquelas pessoas que precisam. Então, realmente é necessário buscar ajuda. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Corra atrás, porque realmente tem tratamento. E como eu disse no início do nosso programa, cerca de 90% dos casos de suicídio podem ser evitados com um tratamento adequado, com um tratamento multidisciplinar, iniciado no momento certo. Exato. Então, requer aí essa atenção, né? Acho que é importante enfatizar, como se trata de uma campanha de prevenção, a importância da família estar atenta também, desse olhar, de não deixar evoluir, demorar a prestar, oferecer um suporte, ignorar esses sinais que muitas vezes são precoces, né? Que nos favorecem no sentido de intervir de uma forma mais rápida, né? Então, acho que é importante ter esse olhar, sim, redobrado. Janiele, foi muito enriquecedor. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até então e que vai continuar conosco nos próximos programas. Quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite, viu? Foi muito enriquecedor, foi abrilhantador e são temas que são muito necessários de serem abordados. Lembrando, Ana, que como você colocou bem no início do programa, embora em setembro isso ganhe foco, né? É importante a gente falar desse assunto durante todo o ano, né? Então, mais uma vez, eu te parabenizo pela iniciativa de abrir as portas para colocar isso em pauta e reforço que a gente continue falando a respeito, desmistificando essas ideias, oferecendo suporte para essas pessoas, buscando informação, que eu acho que essa é a melhor maneira de a gente combater aí os números que vêm crescendo, né? É isso mesmo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, tá? Precisando à sua disposição. Muito bem, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, que esteve conosco até agora. Palavras que edificam, com Ana Amélia Vieira.